Vou trazer uma pequena reflexão aqui para a nossa meditação, tá? Se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, verso 9 em diante, até o 14. O título é A Parábola do Fariseu e do Publicano. Diz assim o texto sagrado: E disse também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezava outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na mesma semana. Dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé e ao longe, nem ainda que queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo que este desceu justificado para sua casa, e não aquele por qual que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilhar será exaltado. Dentro dessa parábola, irmão, nós observamos dois irmãos não, né? 2 personagens, melhor dizendo, um fariseu e o publicano. Vou falar para você, o fariseu, naquela época, era um homem separado, que conhecia as Sagradas Escrituras, o Torá, conhecia ele. E o publicano era aquele que cobrava impostos do povo. Então o povo não gostava muito do publicano. Era mais simpático ao fariseu. Com o passar do tempo, a palavra fariseu para nós, nos dias de hoje, é aquele que conhece a palavra e não pratica. Hoje, um irmão chama o outro de fariseu, ele está ofendendo o outro, né? É aquele que conhece a palavra, mas não cumpre, não pratica, não tem atividade. Então vemos 2 personagens, um fariseu e um publicano. Um que era cobrador de imposto e outro que era conhecedor dos textos sagrados, separado para isso. Porém, o fato de um ser entendido na palavra e o outro ser cobrador de imposto, isso não leva a ele ser justificado diante de Deus. O fato da pessoa ser pobre ou ser rica, isso não vai levar a Deus ouvir ou atentar para a sua oração. Podemos ver também 2 irmãs, Marta e Maria. Uma que se preocupava em servir e outra que se preocupava em estar ao pé. Podemos ver também 2 portas. Uma porta larga que leva à condenação eterna e uma porta estreita que leva para o céu. Na cruz com Jesus também havia 2 ladrões. Um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Um dos ladrões resolve crer em Jesus. O outro dos ladrões resolve zombar, escarnecer Jesus. O que creu foi salvo. A porta estreita salva. A porta larga condena. O que descrê é condenado. Aquele que atenta para o momento ao qual está vivendo, para ter um relacionamento com Cristo, será salvo. Mas aquele que se preocupa mais com as coisas, em servir, do que se relacionar, esse vai se perder. Irmãos, os 2 foram o tempo no mesmo lugar, mas o que importa aqui é a forma como os 2 se apresentam diante de Deus. Os 2 subiram ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças eu te dou. O começo da oração dele está certo. Reconhece que só o Senhor é Deus e graça te dou, porque não sou como os demais homens. Ele, por ser separado para estudo da palavra, ele se achava superior aos outros homens.
porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, e nem ainda como este publicano. Quer dizer, roubadores, porque naturalmente eles viam com maus olhos aquele que cobrava o imposto deles. E por isso ele se diz, não sou roubadores, e nem injusto, porque aquele que roubava a eles em imposto era injusto, e nem adúltero, porque muitas das vezes a Bíblia fala, quando fala de adultério, não é somente a traição de homem com outra mulher, mas sim, muitas das vezes, quando fala que Israel adulterou, é porque botou outro Deus no lugar do Deus vivo, todo-poderoso. Lembra? Adultério não é só um rapaz ou um senhor que é casado com uma pessoa e coabita com outra pessoa. Adultério também é quando você tira Deus do primeiro lugar e bota qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é adultério também. É prostituição perante os olhos do Senhor. Você está se relacionando com outro Deus. E nos dias de hoje, nós temos visto muito isso. Vemos um Deus chamado Mamon sendo venerado pelo mundo, as pessoas se curvando, as guerras acontecendo por causa desse Deus chamado Mamon. E vemos também nesse dia, grande parte da igreja se curvando diante de Mamon. Pessoas fazendo a obra mais por interesse financeiro do que por amor a Cristo e as almas perdidas. O fariseu, ele era arrogante, soberbo, ele se acha a última cocada ou a última bolacha do pacote. Ele se acha bom demais, cara. Ele se acha um cara acima da média. E olha o que ele cita: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. Jejuo 2 vezes por semana. Observa uma coisa: jejuar não é errado, não. Jejuar é se humilhar diante do Senhor. Mas Isaías 58, Deus recomenda um jejum que agrada a Ele. E eles reclamam porque jejum e Deus não atenda para a situação que eles estão vivendo. E Deus mostra que tipo de jejum que é agradável a Ele. Que tire a ligadura da impiedade. Isaías 58, verso 3, verso ao 7. E do 7 ao 8. No 7 ele diz que jejum agradável ao Senhor é que reparta teu pão com o faminto, com o necessitado. Aí eu lembro de uma vez que, quando começamos a fazer o projeto social e ir ao SEAD, de uma certa vez tinha um rapaz, um jovem, queria criar contenda comigo no SEASA. E eu vi um espírito de contenda. Aí Deus me falou: toda vez que você vier no SEASA, jejue. Jejue fazendo projeto social, pedindo doação, encaminhando. Todas as vezes que eu passei a jejuar, foi bênção para a minha vida. Teve um dia que eu saí de casa 7 horas, comecei o jejum. Fui para o SEASA, pegamos as doações, fui levar para um pastor lá em Aus, no sítio, as doações. Levamos a doação no sítio em Aus. Eu fui chegar em casa 7 horas da noite. Eu saí 7 da manhã. Cheguei 7 horas da noite. Aí entreguei o meu jejum. Irmão, havia um regozijo na minha alma tão grande em poder fazer uma obra social e acompanhada, regada de jejum. O jejum é para a humilhação do homem, não é para a exaltação. Os judeus que se exaltavam, alguns fariseus que se exaltavam, se gabavam porque jejuava 2 vezes na semana. Às vezes vai ter irmão que não tem saúde para jejuar. Nem por isso Deus não vai atentar para ele. Mas ele jejuava para se gabar. Quem jejua para se gabar, para se vangloriar: eu fiz um jejum de 24 horas, de 48, batendo no peito com arrogante. Deus não gosta, nem recebeu esse jejum. Aí Deus fala que jejum aprazível para ele é que tire a ligadura da impiedade, que reparta o teu pão com o órfão, com o faminto, com o necessitado. Aí no verso 8 diz que apressadamente brotará a sua luz, a sua cura virá apressadamente. E a Bíblia também fala da atitude do publicano. Porém, estando ele em pé, ao longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
ele se humilhou diante de Deus. E olha o que o texto sagrado diz sobre as duas pessoas que foi ao templo orar. Todos os dois orou em pé. O fariseu confiava em si mesmo, porque jejuava, porque dava o dízimo. Dar o dízimo é correto. Muitas pessoas têm pregado contra o dízimo aí. Ao dízimo é da lei. O dízimo veio antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Lá no jardim, quando Deus fala para Adão e Eva comer de todo o fruto que tiver no jardim, e do fruto da árvore da vida não comer, e Adão desobedece, ali simbolizava já um dízimo. Então você vê que o dízimo veio antes da lei. Deus do Senhor é o céu e a terra e tudo que há nela. Então foi Deus que estabeleceu o dízimo. Malaquias, quando fala Malaquias 3,10, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, me dizei que havemos te roubado no dízimo e nas ofertas alçadas. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Por causa disso, abrirei a janela do céu e derramarei bênção sem medida. Então o dízimo tem bênção. O jejum também é bênção. Mas só que se você fizer com arrogância, Deus não recebe jejum com arrogância, só com humilhação. Deus também não recebe dízimo por obrigação. Deus só recebe dízimo em amor. Se você dizima em amor, as portas se abrem, as janelas se abrem, porque o resgate de cada um de nós foi em amor. E o texto sagrado vai dizer, digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno vos será exaltado. Você vê a importância da humilhação. Lembra da cidade de Nínive? Jonas sai pregando em Nínive. Jonas não pregou bênção, não pregou salvação. Jonas só pregou o juízo de Deus sobre Nínive. Deus vai destruir Nínive. O rei de Nínive se veste de pano de saco simples e apregou a jejum em toda a cidade. E o mal que viria para aquela cidade foi cortado por causa do jejum, da humilhação daquele povo diante de Deus. Então jejum é bênção, dízimo é bênção, mas não pode ser praticado sem a devida humilhação perante ao Senhor. Ame dar o dízimo, dê com prazer, ame jejuar diante do Senhor. Porque se você fizer isso para se vangloriar dos irmãos, Deus não vai receber nada, irmão. Deus, em Jeremias 17, diz que eu, Senhor, esquadrinho o coração para dar a cada um segundo o fruto das vossas obras. Não adianta a pessoa fazer com segundo a intenção que Deus não vai ouvir. Não adianta o homem querer se exaltar, porque Deus resiste ao soberbo. Mas adianta o homem se humilhar, porque Deus dá graça aos humildes. Graça e paz, irmão. Um dia abençoado, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Humilhai-vos debaixo da potente, poderosa mão de Deus. Quem se humilha, Deus ouve a oração e a súplica. Graça e paz. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.